Graça e paz, mulheres, renovo. Podem se assentar em nome de Jesus. Para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui nessa casa, como a pastora Sônia falou. Eu nasci aqui nessa igreja, não literalmente, porque quando eu era criança eu pensava que minha mãe literalmente tinha me tido aqui dentro desse templo. Aí depois que eu descobri que não, que foi no hospital. Mas eu nasci aqui, eu cresci, fui uma criança, uma menina, e hoje, graças a Deus, Ele me sustentou. Estou tendo a oportunidade de trazer uma palavra que o Senhor ministrou profundamente ao meu coração para vocês, mulheres, como uma mulher também. Então, de mulher para mulher, é isso. Amém? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta honesta para vocês. Eu nem me apresentei, Mas eu já sou de casa, gente. Eu sou filha da Valdirene, maravilhosa, que estava aqui cantando. Eu acho que é porque eu fiquei nervosa. Eu acho que eu poderia fazer isso 1000 vezes e todas as vezes eu ficaria nervosa, como se fosse a primeira. E eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus pais. Eu sou missionária em tempo integral atualmente em Jocum Campo Grande, em um processo, de transição, mas o chamado ele permanece. Eu lembro desde quando eu era adolescente, eu escrevia para Jesus e eu falava que o meu desejo era viver de forma integral para Ele. E hoje eu estou entendendo e aprendendo com Ele o que é esse integral que Ele tem me chamado. Amém? E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já se sentiu indispensável em algo que estava fazendo? Por exemplo, se você não fizer, não acontece. Se você parar, a casa para, não anda. Você, mulher, já se sentiu assim? Se você escolher um dia para descansar, tudo desanda. E deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quando foi a última vez que você deu um check na sua lista de afazeres, das suas responsabilidades, e chegou o final do dia e você se sentiu ainda assim desapontada ou insatisfeita? Isso não acontece, Só comigo. E o engraçado é que a gente pensa que fazendo tudo, a gente pode chegar no final do dia e falar, nossa, pelo menos eu consegui concluir as tarefas do dia. Como? Tá tudo certo, como eu fiz, não importa, mas o importante foi que eu fiz, não é verdade? Não tem tempo pra gente pensar. Eu falo isso como se eu fosse mãe, dona de casa, ainda não sou mãe, mas eu sei do que é a responsabilidade de uma mãe. Nós como solteiras, Então, existe um tipo de cansaço que ele não vem do excesso das atividades. Talvez você pense que você está cansada, que você está exausta, porque você tem feito muito. É casa, é criança, é escola, é o trabalho, a faculdade, são os compromissos da igreja, a agenda. Mas esse cansaço não vem desse excesso de atividade, das tarefas diárias. Às vezes ele vem da divisão da nossa alma. Existe um peso que ele não vem da gente colocar o avental para lavar a louça. Ele vem do nosso coração dividido, de um coração fragmentado. E se eu te dissesse, você não acredita, que é possível nós servirmos a Jesus sem estar com Ele. Eu sei que você já deve ter ouvido isso por aí. Às vezes soa clichê, Fazer as coisas para o Senhor, mas sem o Senhor. E isso me leva a uma história bíblica. Uma história muito conhecida, bastante pregada. Tem até um louvor do F. Hope que eu gosto bastante, que vai falar e colocar essas duas mulheres em lados opostos. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 38. Hoje, nós não vamos colocar Marta e Maria em lados opostos,
Como, por exemplo, deixe de ser Marta, seja como Maria. Não, porque como eu comecei falando, né? Nós, como mulheres, temos muitas responsabilidades a fazer, isso não é verdade? Então, hoje, quero fazer uma pergunta diferente que eu me fiz enquanto eu li esse texto. Olhando para Maria mesmo, com todo o amor, porque a Maria, ela escolheu algo muito bom. Mas eu não pude me esquecer de Marta, porque eu fiquei pensando, e se a Marta não fizesse? E se a Marta não recebesse ele? Quem faria? Quem ia preparar a refeição? Amém? Vamos ler? Versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a que não lhe será tirada. Glória a Deus. Se nós olharmos para esse versículo 38, ele vai dizer: Marta hospedou na sua casa. E algo muito interessante para a gente entender é que os evangelhos, eles são escritos por pessoas diferentes e para pessoas diferentes. E Lucas, né, o médico Lucas, ele era um gentil. E ele escreve esse evangelho principalmente para gentios, mulheres, as pessoas talvez que aparentemente não eram para esse Cristo, como os judeus. Então todas as histórias, tudo que ele vai contar é querendo enfatizar que Jesus é para todos. Ele não veio só para os judeus. Hoje eu e você temos acesso a essa palavra graças a Deus por Cristo. O povo judeu e israelita foi muito importante para a revelação do plano e do propósito de Deus. Porque o homem do qual nós estamos falando aqui é um judeu. Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então nós vemos aqui ele relatando a história dessas duas mulheres. Marta foi quem abriu a porta e recebeu o mestre. Ela sustentou o ambiente, ela fez a mesa. Ela preparou ali hospitalidade. Naquele tempo, a hospitalidade era algo muito importante. Era uma honra pública. Ela não estava recebendo qualquer pessoa. E mesmo se fosse, ela precisaria sustentar aquela receptividade. Era sobre a imagem da família dela que estaria passando. Então eles recebiam as pessoas muito bem. E quem fez isso foi Marta. Então a reputação da família dela estava em jogo. Então receber um rabino era uma responsabilidade digna. Amém? Então quando nós olhamos para Marta aqui, a gente já começa a desmontar talvez coisas que a gente possa ter montado com essa palavra ou ouvido outras vezes. A Marta não estava errada no que ela estava fazendo. Ela estava sustentando o lar, ela estava sendo uma mulher hospitaleira com muitas responsabilidades. E quantas vezes eu e você não ligamos esse comportamento da Marta como ativismo? Eu não sei vocês, mas às vezes eu estava lá pela base e a gente tem muita demanda. Muitos afazeres, de fato. Se você bobear, você perde o que importa mesmo fazendo as coisas. Porque precisa ser feito, não é verdade? Se a gente não fizer, quem é que vai fazer? E aí sempre vinha alguém e falava: Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Marta, Marta, vamos parar de ser Marta um pouco. Então a gente costuma trazer a Marta como de uma forma pejorativa muito ruim. Então eu quero trazer para vocês um primeiro ponto, é que a diferença entre essas duas mulheres, essas duas irmãs, não está na função, não está no que elas estavam fazendo. E nós seguimos para o versículo 39. Maria assentada aos pés do Senhor. O que era estar aos pés de um mestre? Eu não sei se vocês se lembram quando o apóstolo Paulo vai falar que ele aprendeu aos pés de Gamaliel.
Então, somente um discípulo homem, naquela época, poderia se sentar aos pés de um rabino para poder aprender a ouvir algo. Não era normal mulheres fazerem isso. Então, já é mais uma vez, Lucas trazendo, talvez essa classe, essa minoria, que era desconsiderada naquele tempo, menosprezada, colocando elas num lugar aonde Cristo realmente gostaria. Não é sobre feminismo, mulher empoderada. Não. É um lugar de acesso ao Senhor. E nós vemos que Jesus legitima essa escolha dela. Quando a Marta vai lá questionar o Senhor, ele não fala, nossa, é verdade, o que essa Maria está fazendo aqui? É coisa para homem, vai lá ajudar essa irmã, anda. Não, ele não fez isso. Então não é sobre a personalidade, não é sobre o que elas estão fazendo, é sobre uma decisão. E eu gostaria que nós nos atentássemos para o contraste. Marta está servindo e Maria está assentada aos pés do Senhor. O que ele quer nos ensinar com essa diferença gritante? E qual é a real diferença aqui? Você consegue enxergar? Será que é o fazer? Será porque Marta tanto se incomodou com a irmã? Será que é a atividade que ela estava fazendo? Porque eu não sei vocês, mas às vezes quando eu ia limpar a casa, eu queria que todo mundo limpasse também, porque não era justo. Então eu já estava lavando uma louça, bora Caroline, ajuda aqui, vai fazer alguma coisa. E a gente tem isso dentro da gente, eu não sei vocês, mas às vezes eu ficava assim, incomodada, pelo outro não estar fazendo, mas eu estou fazendo. Ou às vezes servir no ministério na igreja, nossa, mas eu estou lá, todos os compromissos, eu sempre estou nas responsabilidades, eu sempre coloco o meu nome para cumprir essa escala, mas cadê os irmãos que não colocam? A nossa carne, ela é podre, irmãs, é podre, a gente é muito ruim sem Jesus, muito ruim. E um terceiro ponto para nós, o problema começa no coração. Talvez é aquilo que não está exposto, ninguém está vendo. Às vezes nem nós mesmas estamos vendo, talvez Marta não estava vendo. Mas tem um que conhece o nosso coração, tem um que nos conhece por inteiro, que é Ele. Amém? E aí nós damos prosseguimento nesse texto, que para mim eu acho que começa a girar o rumo dessa história aqui no Evangelho de Lucas. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Se nós formos olhar algumas outras versões, eu pesquisei outras versões da Bíblia para esse agitada, esse preocupada. A gente poderia dizer que Marta estava distraída, que traz a ideia de estar sendo puxada para várias direções. Ou ansiosa, inquieta. Ela está focando no interior de Marta. Tem uma outra versão que vai falar absorvida, que quer dizer tomada por algo que consome. Então ela só não estava preocupada com os afazeres. Não era só isso, tinha algo mais profundo ali no coração de Marta. Algo que estava deixando ela sem prestar atenção no que estava acontecendo. Em nenhum momento eu estou falando sobre o que ela estava fazendo, porque nós precisamos fazer. Como, por exemplo, aqui, muitas mulheres estão assentadas, mas eu sei que tem irmãs que estão servindo na cozinha, irmãs que estão servindo na mídia, e assim é em todos os cultos. E elas não estão recebendo do Senhor ou escolhendo a boa parte porque elas não estão sentadas. Para a gente entender que o servir não é o problema, o fazer não é o problema. Tinha uma raiz mais profunda no coração de Marta, que traz esse sentido. Ela estava se sentindo completamente fora do eixo. Eu acho que, no geral, com um coração fragmentado. Um coração dividido. Não estava um coração inteiro. Mas ela estava fazendo. Porque esse coração não impedia ela de ter mãos para servir o mestre. Então ela estava sendo arrastada de um lado para outro. Puxada para várias direções. Fragmentada interiormente, o que é que te arrasta de um lado para o outro? O que é que te leva para várias direções? A sua mente faz assim, ó. O que te desnorteia?
não significa apenas que ela estava ocupada para servir o Senhor, não. Ela estava dividida. Ela estava interiormente desorganizada, sofrendo uma tensão interna. São muitas coisas para fazer. Vocês que são mães, que sustentam um lar, têm a responsabilidade dos filhos com o esposo. Mas vocês também, como eu, que são solteiras, meninas, adolescentes, tem coisas que nos tiram do eixo, que nos deixam assim inquietos. E uma coisa muito interessante é que ela vira para o Senhor e fala: não te importas? O Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? Eu estou aqui servindo sozinha. E a minha irmã está aí sentada. O Senhor não se importa comigo? E isso revela muito o coração de Marta, e a gente vai se aprofundar nesse coração. O serviço dela virou comparação. O serviço dela virou ressentimento, pressão interna. E para ela estava tudo bem. Ela queria que o mestre abraçasse a ansiedade dela, a dor dela, e desse um jeito em Maria. Sabe qual que é o problema? O problema não é o servir. O problema de Marta não era o avental. Não eram as panelas na cozinha. Não. O problema dela é quando tudo isso se tornou um peso no coração dela. A rotina diária, o dia a dia, essa entrega se tornou um peso. Era esse o problema. A alma dela estava inquieta. Não estava nas mãos, não estava no que ela poderia oferecer para o Senhor, até porque Ele não olha para as nossas mãos, o que nós podemos fazer. E algo também muito importante, é que às vezes a gente confunde o fazer com o ser. Nós não somos o que nós fazemos, porque nós somos filhos, filhas do Senhor, por isso nós fazemos. Essa é a minha resposta. Eu não vou conseguir fazer com que eu conquiste o amor de Deus. Não, Ele não precisa disso, porque Ele mesmo se doou. Mas nós temos essa ideia de que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer para ser. Talvez Marta também pensasse assim: eu preciso fazer, é o mestre que está vindo aqui. Eu preciso fazer algo, receber Ele melhor do que todos que eu recebi. Eu preciso fazer e fazer e fazer e fazer. E aí ela perdeu algo muito importante. Então nós sabemos que esse versículo não é sobre as panelas no fogão. É sobre uma alma fragmentada. É sobre uma alma sedenta, distraída diante da presença. Por exemplo, você pode estar aqui sentada escolhendo a boa parte, mas a sua mente pode estar em outro lugar. Não é sobre o que nós estamos fazendo. Ele não vê o que nós estamos fazendo, mas o nosso coração. E isso precisa gerar em nós temor e zelo por tudo que nós fazemos. Eu me senti muito confrontada com essa palavra. Porque às vezes o título de missionária, talvez o título de algo que você faz, de um ofício que você entrega, se torna mais importante do que a presença dEle. E eu não estou dizendo que é para nós sairmos daqui e pedir demissão no nosso emprego, chegar e falar para os seus maridos: olha, eu não faço mais nada porque eu escolhi a presença, olha, a roupa agora é você quem vai lavar porque eu escolhi a boa parte, e os filhos é você também que vai terminar de educar sozinho porque eu escolhi a boa parte. Não é isso que o texto está dizendo, não é isso que Jesus disse para Marta, mas nós interpretamos muitas vezes dessa forma. Jesus, Ele não espera de nós algo extraordinário demais. E sabe o que é mais desafiador? Hoje eu estava conversando com o meu cunhado. O que é mais desafiador? O que seria uma renúncia maior para mim, vivendo nesse contexto, em missão integral. Não é as renúncias que eu fiz para estar lá 100% integral numa base, servindo.
mas talvez seriam as renúncias do dia a dia, num dia ordinário, num dia de serviço, na faculdade, na escola, numa rotina comum. Porque para o Senhor não existe essa diferença para quem está lá no campo ou para quem está dentro de casa fazendo a comida e as refeições para o seu esposo. Talvez esse é o seu campo missionário, a sua panela. É ali que Ele te colocou, aonde nós estamos. E é isso que nós precisamos compreender. Que o Espírito Santo nessa noite ministre ao nosso coração e tire todas as mentiras e enganos sobre o convite maravilhoso de um Pai perfeito, que é se relacionar conosco. Amém? Essa é a vontade do Senhor. Se fazer conhecido para nós e que nós o conheçamos. Mas enquanto nós estivermos envolvidos demais com nós mesmas, com as coisas, e esquecemos a boa parte, nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir conhecer ao Senhor. Quando ela fala que, quando o Lucas diz que ela está envolvida em muitos serviços, vai dizer, né? Marta agitava-se de um lado para o outro e a gente já entendeu que ela estava fragmentada, ela estava sendo puxada para um lado e para o outro. Ocupada em muitos serviços. Essa palavra serviços quer dizer no original diaconia. O que é diaconia? Serviço ministerial. É aquilo que nós fazemos para o Senhor. Amém? Eu não me lembro quem foi a pessoa que falou na Bíblia que tudo que nós fazemos, eu acho que foi Paulo, façamos como se fosse para o Senhor. Então, ministério não é só o que nós fazemos aqui na igreja. Ministério é tudo o que nós fazemos, fazendo como se fosse para o Senhor. Então, sim, cuidar da sua casa é um ministério. Você está fazendo isso para a glória do Senhor. Sim, você ser uma filha obediente, colaboradora dentro de casa para sua mãe, é um ministério. Você está fazendo isso para o Senhor. Indo para a escola, para a faculdade, empreendendo para o Senhor, para a glória de Deus. Isso é um ministério. Amém? Porque imagina se todo mundo entendesse que ministério é só se você viver de forma integral. Não existiriam mais ninguém para trabalhar na economia, ninguém para servir na... Enfim. Deus usa de todos os meios. Amém? Então, tudo que nós fazemos seja para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Esse é o nosso ministério. Mulheres segundo o coração do Senhor. Olha, eu costumo dizer que a mulher, num jogo de futebol, ela consegue jogar em todas as posições. Né? A gente dá conta. Agora, o homem, se ele é o goleiro, ele só vai conseguir ser o goleiro. Então, Deus nos deu algo tão lindo e precioso. Um coração tão sensível para servir. Se nós olharmos para a história, para Jesus, quantas mulheres nos sustentaram o ministério de Jesus? Deus fez tudo perfeito, minhas irmãs. Ele é incrível. Então, Marta não estava fazendo algo mundano enquanto ela estava lá servindo o mestre. Não. Ela estava servindo Jesus. Não era errado, não tem pecado nisso. E isso é muito profundo para nós. Então, que nós tenhamos isso certo na nossa consciência, na nossa mente. Em meio às panelas, os afazeres do dia a dia, isso é um ministério quando nós fazemos como se fosse para o Senhor. Amém? Então, a partir de agora, desse momento, é como se fosse para o Senhor. Não é para me promover, não é para buscar validação, não, porque nós já sabemos quem somos e nós somos filhas. Nós não precisamos ocupar ou concorrer para ocupar esse lugar. Cristo já venceu na cruz. Ele nos ligou de volta ao Pai, o sacrifício já foi feito. Então, o que cabe nós agora? Nós sabemos quem somos, somos filhas. Então, por isso nós fazemos para o Senhor. Amém? Outro detalhe interessante, fala que ela se aproximou, então ela se aproximou de Jesus. Marta se aproxima, quem estava lá pertinho nos pés era Maria.
Então ela está ali na correria agitada, então ela vai e se aproxima então do Senhor. Para poder aproveitar a presença dele ali? Não. Para questionar. Para fazer um apelo. E ela já estava na casa com Jesus, mas emocionalmente desconectada dele. Misericórdia, né? Nós podemos estar aqui nessa casa e eu sei que a presença dele está conosco. Ah, Senhor, mas que o Senhor não nos permite estarmos emocionalmente distantes de Ti. Que nada roube a nossa atenção de quem Você é, Jesus. Nem a preocupação, nem o dia de amanhã, nem os afazeres diários, não, Senhor. E nós vemos que o pedido dela aqui, o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. O que ela está fazendo é tentando usar Jesus para resolver uma frustração dela. Quantas vezes a gente não fez isso? Quantas vezes nós queremos que Ele valide as nossas emoções, a nossa revolta, a nossa inconformação? Nossa, Jesus, muda a vida daquela irmã, porque olha, eu não aguento mais, muda ela, Jesus, porque senão não vai dar. Jesus, fala com meu esposo, porque olha, bem sabia Eva o que ela estava fazendo. Então nós ficamos frustrados, irritados, porque a gente está preocupada com tantas outras coisas, a gente está tão distraída e a gente vai para Jesus, se aproxima dele, mas não para percebê-lo. Para querer que Ele venha dar conta das nossas frustrações diárias. Para fazer essas reclamações para Ele. Por isso que nós nos aproximamos às vezes. Jesus, só você pode resolver isso, Jesus. Só você na causa. Faz alguma coisa, porque eu não aguento mais. Quando, na verdade, o que precisava ser tratado era o coração da Marta. Quando, na verdade, o que precisa ser mudado... Quando, na verdade, que é só Jesus na causa, é o nosso coração. Olha, meus irmãos, o meu coração, ele é muito traiçoeiro e ele me trai muitas vezes. Eu não sei o de vocês. Mas se eu for pelo meu coração, nossa, eu nem estaria aqui hoje. Mas que Deus nos livre de se aproximar dEle para querer resolver frustrações nossas. Mas que a gente se aproxime dEle para que Ele revele nosso coração. Como eu falei, às vezes nem a gente conhece o nosso coração. A gente pensa que a gente é boazinha, não é verdade? Ah, mas a intenção não era essa, era uma intenção tão boa. Eu acho incrível. Eu sou terrível sem Jesus. Mas nós devemos ser terríveis com Jesus, amém? Mulheres posicionadas. Mulheres decididas por uma coisa. E aí nós vamos para o versículo 41. Isso revela um grito oculto dentro do coração de Marta. Essa fala dela revela como o coração dela estava. Olha, eu acho Jesus tão incrível na resposta, tão perfeito. Jesus vai responder para ela: Marta, Marta. Você vê que essa resposta dele não é uma resposta de correção, de repreensão. Quais outras vezes a gente já viu o Senhor intervir dessa forma? Né? Quando Paulo estava indo ali a caminho de Damasco para poder capturar cristãos, e Jesus para ele e fala: Saulo, Saulo. Ou quando Samuel é chamado: Samuel, Samuel. Então ele está fazendo isso aqui com Marta agora. Marta, Marta, tipo, minha filha, olha aqui para mim, me escuta. Eu estou vendo o seu coração, Marta. Marta, não tem como você esconder de mim. Tentando me enganar com as coisas e as obras das suas mãos, não. Eu estou vendo o teu coração. Aqui é um lugar seguro. Marta não precisa estar tão enrijecida assim, aqui é um lugar seguro. Ele é um pai responsável, irmãs. E essas são verdades sobre o Senhor que elas não mudam. E nós precisamos nos lembrar delas. Pregar para a nossa alma, se for necessário, todos os dias.
porque a nossa tendência é esquecer. Ele não corrige o serviço dela, ele corrige a inquietação. Ele fala sobre esse coração fragmentado. Ele não olha o que a gente pode fazer por ele. Ele não olha para as nossas mãos, irmãos, ele vê o nosso coração, amém? E caminhando para o versículo 42, ele vai responder: mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Esse é um versículo que não é comparação de funções. Ele não está falando assim: olha, Marta, o que você está fazendo não importa. Importa o que a Maria fez. Até porque a gente sabe, né? Quem é que estava olhando a panela? Ele não está desconsiderando o servir de Marta. Lembra que nós estamos olhando algo mais profundo, é o coração. E essa noite ele olha o nosso coração. Ele está fazendo para ela um chamado para inteireza de coração. Uma coisa é indispensável, é o que ele está dizendo. Marta, uma coisa é essencial. Tudo que você está fazendo sim importa, mas uma coisa sustenta todas as outras. Uma apenas. Uma coisa nos sustenta, enquanto nós estamos sustentando outras. Somente uma. E se nós negociarmos essa coisa, a gente não dá conta. Não dá. O corpo ele fala, você adoece, a mente adoece, a gente não dá conta. Só tem algo que é indispensável e inegociável nas nossas vidas. E é o que essa palavra aqui vai apontar de Gênesis a Apocalipse. Que é o que importa, é o convite do Senhor para nós todos os dias. Relacionamento, intimidade com Ele, conhecer a Ele e permanecer em conhecer a Ele. Geração vem, geração passa. O convite, a urgência, ela é a mesma. Me conheçam. Relacionamento. Isso é indispensável. Existe algo que governa todas as outras coisas. Quando nós começamos o nosso dia, já com a cabeça em todas as coisas que a gente precisa fazer, mas tem algo antes disso, que governa todo o restante do nosso dia, do nosso afazer, dos nossos compromissos e responsabilidades. E Maria escolheu. Jesus não diz que Maria sentiu. Olha, Maria sentiu que essa aqui era uma boa escolha. Não, ela escolheu. A presença de Deus não é emoção. Porque hoje, nossa, eu estou sentindo, eu estou querendo. Não. É racional, é posicionamento, é decisão. Deus nos chama para responsabilidade. O amor dele gera em nós responsabilidade. Não é o contrário, porque nós temos responsabilidades e afazeres, então por isso ele nos ama, não. Essa é a resposta. Ele tem nos convidado para maturidade espiritual. Nós, como mulheres, escolhidas, transformadas. Gente, o impacto de uma mulher posicionada, uma mulher que ora, é muito grande. Nós vamos ver na história, tanto na Bíblia como agora, mulheres que nós conhecemos como referência. A gente não tira a importância do homem, porque nós não conseguimos sozinhas. Mas tem alguém que nós precisamos ainda mais, que é o Senhor. Dependência do Senhor. A Maria, ela poderia ajudar a Marta. Ou estar circulando ali pela casa. Não é verdade? A hora que ela visse Marta inquieta, já levantar e falar: nossa, vou pegar o meu rumo daqui, porque Marta está daquele jeito hoje, para evitar a confusão. Ela poderia cumprir as expectativas culturais, não é verdade? Ser uma boa hospitaleira. Sim, ela poderia. Mas ela escolheu estar aos pés do Senhor.
Então, a inteireza de coração, ela não acontece por acaso. Como eu falei, ela é uma decisão. Nós precisamos decidir, nós precisamos escolher o Senhor. E a boa parte, qual é a boa parte? A palavra parte, no original é usada para herança. Olha só. E quando falo em herança, eu me lembro de porção. Lá no Antigo Testamento, os levitas falavam: o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Quando as tribos foram divididas ali, cada tribo ficou com uma terra. Mas a tribo deles tinha o Senhor como herança, como a sua porção. Então, a gente vê que ela não escolheu um lugar físico apenas. Eu escolhi estar aos pés, fisicamente falando, não. Ela escolheu uma porção espiritual, um posicionamento de identidade. Ela escolheu que Jesus fosse a porção dela. A boa parte não é o chão aos pés de Jesus, não. Mas Ele ser a nossa herança. E algo muito importante, quando Ele fala que ela não lhe será tirada. Jesus está falando sobre algo que é eterno, irmãs. Sabe por quê? A comida que Marta fez, logo acabaria. Alguém iria tirar a mesa, a louça seria lavada, o dia ia passar. Mas o que Maria escolheu? A herança dela. Isso é eterno. Isso não é só para um momento. Isso permanece. Então nós vemos que é um convite do Senhor para nós sobre permanência. O que nós construímos com as nossas mãos vai passar. O que nós fazemos, o nosso servir, tudo isso vai passar. Mas tem uma coisa que não. O que nós construímos aos pés do Senhor é eterno. Então, para que a gente entenda, não é uma comparação entre Marta e Maria, sobre quem serve e quem não serve. Não, o Senhor não estava falando sobre isso. Ele estava falando sobre a condição do coração. Porque do que adianta eu servir com o meu coração dividido? Eu fazer as coisas para um Senhor com o meu coração fragmentado? Deus nos livre disso. Que Deus não nos deixe se acostumar com essa ideia. E Ele não nos deixa, sabe por quê? Porque Ele é misericórdia, Ele é amor. Então Ele sempre vai nos lembrar. Então a boa parte não é você abandonar o seu lar, você deixar de fazer os seus deveres, como esposa, como mãe. Não. Não é negligenciar os seus filhos. Não é largar das suas responsabilidades. Ou tornar-se menos ativista. Nossa, eu vou parar de fazer. Agora, depois dessa pregação, eu vou já mandar mensagem para minha líder, para me tirar, que eu não vou fazer mais porque eu escolhi a boa parte. Não é isso. A boa parte é servir sem perder o centro do nosso coração. A boa parte é nós cuidarmos sem se fragmentar. Trabalhar sem perder a presença. Estar ativa por fora, mas ancorada em quem Ele é por dentro. E eu não estou dizendo que nós sermos mulheres inteiras. Nós não vamos ter dias no qual a nossa alma vai estar inquieta. Isso não significa isso. O que significa nós sermos inteiras? Estar ali fazendo o almoço, mas consciente da presença dEle. Amém? Estar ali cuidando dos seus filhos, mas sabendo que é para a glória dEle. No trabalho, lembrando quem é a sua porção, a sua herança, e que isso é eterno. Criar os filhos sem perder a sua identidade, liderando o ministério sem se perder de Jesus. Essa é escolher a boa parte.
Então nós sabemos que ser inteiras, agora para as meninas que são solteiras, não é nós termos um marido. Não. Ele nos completa muito antes disso. Ser inteiras é ter a nossa porção, que é Ele. Todos os dias. Não é você dar conta de tudo porque você precisa, mas é você ter um coração alinhado com Ele. Não é ausência de peso ou de cansaço, mas saber que nós não estamos sozinhas. Nós não carregamos esse fardo sozinhas. Não se sentir sozinha e distante como Marta, mesmo estando no mesmo ambiente da presença do Senhor. Inteireza é alinhamento interior. Glória a Deus por isso. É você estar entre as panelas, é você estar na cozinha, é você estar lavando a área com o Senhor e para o Senhor. Eu gosto muito desse ambiente de ajuntamentos, porque eles são muito importantes. O Senhor sempre nos traz coisas novas quando nós, o povo dele, se ajunta. E sabe o que é também importante quando nós estamos sozinhas? Mas nós não estamos porque Ele está conosco. Lá na sua casa, no seu dia a dia. Eu amo muito ao Senhor porque essa é a verdade do Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Esse é o convite dEle para nós, de urgência. Conhecer a Ele, intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Marta, ela precisava servir, mas ela também precisava escolher enquanto ela servia. Talvez se ela não tivesse com o coração fragmentado, ela não estaria tão irritada com a sua irmã ali aos pés do mestre. Então nós precisamos olhar para o nosso coração e ver aonde é que está o meu coração no que eu tenho feito para o Senhor. O que eu tenho buscado com os meus afazeres, com o meu servir? Aonde está o meu coração? A pergunta não é se você serve, é se você sabe e escolheu a sua porção, a sua herança, a boa parte. E ela é uma decisão diária. Algo muito interessante é que Jesus, ele não tirou as panelas da mão da Marta, ou tirou o avental, não. Ele não fez isso. Ele estava chamando ela, antes de tudo, para sentar primeiro. Escolher aos pés do Senhor primeiro. E eu acho muito um paradoxo falar para que Deus levante mulheres dispostas e disponíveis a se assentarem aos pés dele. Todos os dias. A não negociarem esse primeiro chamado, que é a intimidade e a relacionamento com ele. Então, se hoje você decide que não quer ser mais uma mulher com o coração dividido, se você decide que antes de sustentar a sua casa, antes de sustentar os seus afazeres, os seus compromissos e responsabilidades, você quer sustentar a sua alma. Se você decide que a presença vem antes da performance, antes das obras, eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé. E se você entendeu isso, se o Senhor ministrou de alguma forma ao seu coração essa palavra, gostaria que você viesse aqui na frente, mas não porque você está se sentindo cansada, porque você está se sentindo desanimada. Não, esse aqui não é um convite por conta da exaustão. Mas se você quer escolher a boa parte, se você quer decidir e escolher a sua porção, a partir de agora, desse momento, se você quer entregar ao Senhor o seu dia, os seus compromissos, se você tem se sentido, talvez, distraída, se sentido puxada de várias maneiras, mas hoje você entendeu
qual é a boa parte, qual é a porção, e o que o Senhor vai te sustentar nos seus afazeres, na sua profissão, naquilo que você tem feito com as suas mãos. Eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente, como